E essas convicções pessoais não me impedem de advogar para pessoas que praticaram crimes que são contra as minhas convicções. Quando nós pensamos na advocacia criminal, na verdade, quando nós pensamos não, quando nós analisamos, né, quando nós observamos a prática da advocacia criminal, o senso comum, né, a pessoa comum, o cidadão, ele vê ali dois lados. Por exemplo, um criminoso, eu não julgo, né, quem julga é o juiz, um criminoso vai e te procura. Como que o Bruno, ser humano, o Bruno cidadão, ele consegue lidar com situações que, por exemplo, sejam totalmente contra a moral, contra a ética, contra a lei, mas você tá ali e você tem que defender e vestir a camisa do cliente? Sua pergunta é muito boa, Eberton. A legislação tem uma previsão que protege o advogado nesse tipo de situação. O que diz a lei? Nenhuma causa ela é indigna de defesa. E o fato do advogado representar esse cidadão que está, naquele momento da vida dele, respondendo por um crime, não significa que o advogado concorda com esses supostos fatos que estão em apuração. Vou dar um exemplo. O Bruno, pessoa física, não é o Bruno advogado. Ele não bebe, ele não fuma e ele pratica esportes. Isso significa que o Bruno advogado não vai advogar para uma pessoa que, em uma infelicidade, um ato isolado da vida dela, bebeu e de forma culposa atropelou alguém? Não. Então isso me protege, porque eu tenho as minhas convicções pessoais e essas convicções pessoais não me impedem de advogar para pessoas que praticaram crimes que são contra as minhas convicções. Então é importante a gente trazer isso sempre para mostrar para a sociedade que o advogado criminalista, ele não é advogado de bandido. Que o advogado criminalista, pelo fato dele representar os interesses desse cidadão que está respondendo por crime, ele também não pode ser igualmente encarado como um bandido. Na verdade, o termo bandido é um termo muito carregado. Por quê? O que nós temos ali é um cidadão que é detentor de direitos, que está passando por um momento de dificuldade na vida dele, e ele precisa, e a lei garante a ele o quê? Uma defesa justa e digna. Se eu, Bruno, não representar os interesses do Joãozinho, a Defensoria Pública assim o fará. Então, para concluir a sua pergunta, todo cidadão é digno de defesa. Todo fato praticado é digno de defesa. Então é importante a gente trazer isso para mostrar para a sociedade que o fato do advogado representar tal pessoa não significa que o advogado tenha as mesmas convicções.